Olá, meus alunos da turma 3000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar, a aula 19 sobre os termos essenciais da oração, ok? Bom, eu sei que esse conteúdo é um conteúdo revisional, vocês já estudaram esse conteúdo anteriormente em outras séries, mas é importante, nós relembrarmos um pouco mais sobre esse assunto. Bem, na aula anterior, nós falamos sobre os termos essenciais da oração, parte 1. Por quê? Porque quando nós falamos em termos essenciais da oração, esses termos essenciais são justamente o sujeito, o predicado e o predicativo, ok? Na aula passada, falamos sobre o sujeito e os tipos de sujeito. Nessa aula agora, aula 19, nós iremos fazer uma abordagem sobre o predicado, os tipos de predicado, vamos falar também sobre o predicativo e os tipos de predicativo. Ok? Bom, vamos lá? Eu trouxe aqui o conceito de predicado, Então, pessoal, predicado é o termo da oração que expressa o que se declara sobre o sujeito, nas estruturas oracionais, em que os dois termos se apresentam, tá? Então, para compreendermos, os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição do que é o predicado, Então, vocês já sabem que predicado é tudo aquilo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase, que não é o sujeito, tá? O que vem depois do sujeito é o predicado, ok? Vamos lá? Bom, falando sobre o predicado, nós vamos ver aqui os tipos de predicado existentes, tá? Existem 3 tipos, ok, pessoal? Existem 3 tipos de predicado. São eles: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, ok? Bom, vamos começar falando sobre o predicado verbal. Vamos lá? O que é o predicado verbal? O que é um predicado verbal? O predicado verbal, pessoal, ele vai se desenvolver em torno do núcleo verbal, o qual apresenta verbos intransitivos ou transitivos, ok? Então, o predicado verbal, ele indica uma ação, tá? Como eu falei anteriormente, sendo constituído por um núcleo, tá? Sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Quando eu falo verbo nocional, é a mesma coisa que eu falo verbo que indica uma ação, tá? Verbo nocional são verbos de ação, ok? Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Então, vamos ver aqui um exemplo? Eu trouxe aqui, na verdade, 3 exemplos. Vamos ler aqui o primeiro. Nós caminhamos muito hoje. Nós caminhamos muito hoje. Quem é o sujeito? Nós. Caminhamos muito hoje é o predicado, é o que sobrou, É o predicado, não é isso? Ótimo. Então, nesse predicado, caminhamos muito hoje, quem é o núcleo desse predicado? O núcleo é o verbo de ação, é o verbo nocional, Caminhar, não é isso? Então, o núcleo é caminhamos, ok? Bom, se eu tenho um núcleo, dentro do meu predicado, se eu tenho um núcleo, e esse núcleo é um verbo de ação, então, eu tenho aqui um predicado verbal. A mesma coisa, o segundo exemplo. Cheguei hoje de viagem. Quem cheguei? Eu. Só que esse pronome pessoal do caso reto, eu, não aparece, na frase. Ele fica implícito. Temos aqui um caso de sujeito, oculto. Sujeito, elíptico. Não é isso? Porque ele não aparece, mas nós já identificamos pela desinência verbal, Cheguei, Ótimo, pela forma verbal cheguei. Quem é o predicado desta oração? Cheguei hoje de viagem. O predicado é cheguei hoje de viagem. Cheguei hoje de viagem. Ok. Quem é o núcleo desse predicado? O núcleo é a forma verbal cheguei.
que é um verbo nocional, é um verbo de ação. Então, se eu tenho um núcleo no meu predicado e esse núcleo, né, é constituído, né, por um verbo, se esse núcleo do meu predicado é um verbo de ação, então eu tenho aqui um predicado verbal, ok? Terceiro exemplo, o cliente perdeu os documentos. Quem é o sujeito desta oração? Quem é o sujeito desta oração? O cliente, né? O cliente perdeu os documentos. O sujeito é o cliente. Quem é o predicado? Perdeu os documentos. Ok. Quem é o núcleo desse predicado? O núcleo é a forma verbal perdeu. É um verbo nocional. É um verbo que indica ação. Sendo assim, né, eu tenho aqui um predicado verbal. Por que eu tenho um predicado verbal? Porque o meu núcleo é constituído de um verbo de ação, que no caso é a forma verbal perdeu. Ok? Predicado verbal. Vamos prosseguir? Vamos falar agora de predicado nominal. Pessoal, predicado nominal apresenta um nome, tá? Um nome como núcleo, o qual expressa uma qualidade, uma característica, um estado, uma mudança de estado ou até mesmo um atributo do sujeito, ligado por ele, né? Ligado a ele, melhor dizendo, ligado a ele por meio de um verbo copulativo. Quando eu falo em verbo copulativo, eu estou me referindo ao verbo de ligação. Ok, meus amores? Então vamos lá? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Os homens ficaram calados. Quem é o sujeito dessa oração? Os homens. Ótimo. Quem é o predicado? Não, o predicado é o que sobrou. Ficaram calados, não é isso? Esse é o predicado. Ficaram calados. Agora, vamos classificar esse predicado? Vamos lá? Bom, dentro desse predicado, ficaram calados, nós temos um verbo nós temos um verbo de ligação, né? Um verbo de ligação. Bom, o verbo de ligação é a forma verbal ficaram, tá? Do verbo ficar. É isso? Esse verbo ficar, neste caso aqui, não é um verbo significativo. Não é um verbo significativo. O que eu quero dizer com isso? Não é um verbo de ação, não. Tá? Ele apenas serve para ligar o sujeito ao seu predicativo, que no caso é a sua característica, que no caso aqui é representada, né, pelo adjetivo calados. Então, essa forma verbal ficaram é um verbo de ligação, tá, pessoal? Não é verbo de ação, não, tá? Esse verbo de ligação ficaram está ligando o sujeito ao seu predicativo, que no caso é a palavra calados, é o adjetivo calados. Todas as vezes que isso acontecer, tá? Nós teremos o predicado nominal. Então, dentro desse predicado nominal, ficaram calados, o núcleo aqui desse predicado é o predicativo, é o adjetivo calados. Exatamente. Então, todas as vezes, né, que dentro do meu predicado, o núcleo do meu predicado for um predicativo, ou seja, for um adjetivo que está dando característica ao meu sujeito, nós vamos ter aqui um predicado nominal, tá? Então, não esqueçam, dentro do predicado nominal, o núcleo desse predicado sempre será o predicativo, tá bom? Ok? Predicado nominal, então, ok? Bom, vamos falar agora do predicado verbo nominal, tá? Então, pessoal, preste atenção. O predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, tá? Dois núcleos dentro do predicado, tá? Dentro do predicado, né, nós vamos encontrar dois núcleos. Um vai ser um verbo de ação e o outro vai ser o predicativo, né? Expressando, pois, uma ideia, né, dinâmica representada pelo verbo e uma atribuição ao sujeito ou ao objeto, né, representada pelo nome. Tá? Então, eu defini aqui para vocês. Predicado, verbo nominal, é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Quando eu falo nome, eu estou me referindo ao predicativo, tá? Esse verbo vai ser um verbo de ação e o nome vai ser um predicativo, tá bom? Foi? Então, vamos ver aqui um exemplo. O vento sopra forte. Quem é o sujeito? O vento. O que sobrou, sopra forte, é o meu predicado, ok? Então, dentro desse predicado, vocês podem perceber que eu tenho dois núcleos, tá? Tenho dois núcleos. São eles o verbo de ação soprar e o nome forte, que aqui no caso, né, é um predicativo do sujeito.
tá? É o estado do sujeito, né? É um adjetivo que atua na função sintática de predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um predicado verbo nominal, tá, pessoal? E fiquem atentos, tá? Predicado verbo nominal, nós sempre encontraremos dentro do predicado um verbo de ação acompanhado de um predicativo, ok? Foi? Vamos avançar? Vamos falar agora do predicativo. O que é predicativo? Então, eu trouxe aqui uma definição. O que é predicativo? É o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado, ok? É o núcleo nominal do predicado, ok? Nós encontramos esse predicativo, né, dentro, né, de um predicado nominal ou dentro do predicado verbo nominal, ok? Vamos falar sobre ele agora? Bom, existem dois tipos de predicativos. São eles: predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? O que é um predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito, pessoal, é quando eu atribuo, né, uma característica ao sujeito, tá? Quando a gente atribui uma característica ao sujeito. Exemplo: a senhorita é linda. Quem é o sujeito? A senhorita. Quem é o predicado? É linda. Perceberam que esse predicado é formado pelo verbo de ligação, que é a forma verbal é, mais o predicativo, no caso o adjetivo linda, não é isso? E é esse verbo de ligação que está estabelecendo essa ligação entre o sujeito e a sua característica, no caso o adjetivo, o predicativo linda. Então aqui eu tenho o predicado nominal. Sendo assim, né, esse termo é linda, né, a palavra linda é um predicativo do sujeito. Tá? E não esqueçam, a senhorita é linda, eu tenho aqui um predicado nominal, tá? Cujo predicativo do sujeito é o termo linda, porque é uma característica atribuída ao sujeito, que no caso é a senhorita, ok? Quem é que é linda? Quem é linda? A senhorita, é o sujeito, né? Então aqui a palavra linda é o predicativo do sujeito, ok? O que é predicativo do objeto? Eu disse aqui, ó, olha a definição. Predicativo do objeto é o termo do predicado que vai informar algo do objeto. Exemplo: o juiz julgou o réu culpado. Prestem bem atenção aqui. O juiz julgou o réu culpado. Quem é o sujeito desta oração? O juiz é o sujeito. Quem é o predicado? Julgou o réu culpado, né? Julgou o réu culpado. Esse é o meu predicado. Sendo que agora eu tenho o predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque dentro desse predicado eu tenho dois núcleos. O verbo de ação, julgar, que no caso é representado pela forma verbal julgou, e o nome, né? Que é representado pelo predicativo culpado, pelo adjetivo culpado. Então aqui eu tenho dois núcleos. Então aqui eu tenho o predicado verbo nominal. Foi? Agora vamos identificar o predicativo do objeto? Então vamos lá. O predicado é julgou o réu culpado. Esse culpado, esse nome, esse adjetivo culpado, esse predicativo culpado, está se referindo ao sujeito juiz ou à palavra réu? Quem é que foi considerado culpado? Juiz ou réu? Então foi o réu. Então a palavra culpado, né, esse nome culpado, esse predicativo culpado, está se referindo à palavra réu. Não está se referindo à palavra juiz. Não está se referindo ao sujeito juiz. Sendo assim, a palavra culpado nós vamos chamar de predicativo do objeto, porque está se referindo ao objeto, que no caso aqui é o réu. Né? O juiz julgou quem? O réu. Então, o réu aqui é o objeto direto da minha oração, tá? Esse adjetivo, essa característica culpado, esse nome culpado, né, está se referindo ao réu, que é o objeto da minha frase. Por isso que o nome culpado é classificado como predicativo do objeto, por estar fazendo referência direta ao objeto direto da frase, que no caso é o termo o réu, no caso, réu, né? O juiz julgou quem? O réu. Então, o réu aqui é o objeto direto, porque está completando o sentido do verbo julgar,
e o verbo transitivo direto, né? Por isso que o réu é objeto direto, porque não exige preposição. Então, quem é culpado, juiz ou réu? O réu. Então, a palavra culpado aqui, esse adjetivo, está se referindo ao termo réu, que no caso aqui atua como objeto direto. Por isso que o nome culpado é classificado como predicativo do objeto. Ok, meus amores? Viu? Vocês viram como é, né, bem diferente, né? Como é bem diferente classificar o predicativo do sujeito e classificar o predicativo do objeto, né? Predicativo do sujeito, né, é quando o termo, né, o nome, né, faz atribuições, né, atribui uma característica ao sujeito. No caso, a senhorita é linda. Quem é linda? A senhorita. Senhorita não é um sujeito, então a palavra linda nós chamamos de predicativo do sujeito. Tá? E predicativo do objeto, quando o termo faz referência direta ao objeto da oração. Tá? Culpado aqui, então, é o predicativo do objeto. Ok, meus amores? Bom, nós encerramos aqui falando sobre os termos, né? Os termos essenciais da oração, parte 2. Falamos sobre o predicado, né, os tipos de predicado, e também falamos sobre o predicativo e os tipos de predicativos, ok? Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!